Salve nação, vamos trazer as últimas informações do Flamengo na manhã desta quinta-feira, em que o Flamengo segue se preparando para enfrentar o Maricá pelo Campeonato Carioca. Ayrton Lucas está de volta ao time depois de ficar de fora de 2 jogos. Ele, que sentiu dores no joelho, se recuperou e está à disposição do treinador Felipe Luiz. Será que Gerson começa jogando ou não? Vamos trazer essas e outras informações aqui em nosso canal. Portanto, tudo sobre o nosso Mengão iremos acompanhar agora. Informações ao vivo do Flamengo com Pedro Henrique Torre. Bom dia, amigo. Ou não temos Pedro Henrique Torre, mas temos Felipe Luiz. Então, imagens ao vivo, treino do Flamengo e em grande fase Eugênio Leal. Diferentemente do que dizíamos do Botafogo com Caçapa tentando acertar muita coisa, o Botafogo ainda em busca de um novo treinador, o Flamengo no calor do Rio de Janeiro, que eu estou vendo a irrigação ali, já deu vontade de estar assim refrescado, mas um Flamengo com tudo acertadinho, continuidade do trabalho, pensando já em finais de Carioca, Eugênio Leal. Tá tudo planejamento feito. Só tem uma questão hoje que são algumas lesões, né? Opa! Oi! Vivo! Será que a água... Rock and roll, né, João? Será que a água atingiu o cameraman? Ele se assustou ali? Mas assim, o Flamengo tem algumas lesões, mas eu acho que são contornáveis, especialmente ali no ataque, né? Mas não é problema, é um time que está numa fase muito boa, vem de resultados aí que comprovam isso. Até contra o próprio Botafogo, que a gente vai falar, né? Sim, contra o Botafogo foi até um placar mais magrinho, né? 1-0 só. Mas o que eu tenho dito é que o Flamengo, depois de ter vencido aí contra o Botafogo na Supercopa, foi mais... Sacanagem. Mais impositivo. Não só o resultado, como também a atuação. E a minha leitura é essa. O Flamengo trabalhou pré-temporada para chegar bem na Supercopa, passou por cima do Botafogo e depois ele está levando o Campeonato Carioca ali, poupa 2, 3, 4, troca o time e vai conduzindo assim. Vai estar para tá certo já, né, que tá na semifinal, deve ser o vencedor do campeonato, caso não aconteça nada fora do comum. E está agora se preparando para essa reta final aí, para garantir primeiro lugar e tal. Então, navegando no mar de tranquilidade, projetando temporada, equilibrando o elenco, fazendo todo o planejamento para conseguir, inclusive essa semana, né, o José Boto conversou com o Pedro Henrique Torre e falou sobre isso, né? Sobre o planejamento para uma temporada que é muito puxada. Porque o Flamengo é um clube que tem trabalhado, eu sei que isso não é comum, não é? Tem muitas temporadas que você não vai ganhar nada mesmo. O Flamengo recentemente passou por isso em 2023. Só que a expectativa que se gera hoje em torno do Flamengo, por tudo que ele tem feito, pelo investimento que ele possui, pelo elenco que ele contratou, é que ele conquiste grandes feitos, né? Grandes taças. E conquiste todas. E o presidente do Flamengo já coloca nesse patamar, né? O Bab fala sobre isso. Vamos buscar tudo. Só que o Flamengo tem Campeonato Carioca, já ganhou a Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Mundial de Clubes. Se ganhar a Libertadores, ainda tem o outro que não é mais Mundial de Clubes, mas agora é... Como é que é o nome? É Mundial do mesmo jeito. Intercontinental. É Mundial do mesmo jeito. Ou seja, eu queria entender como é que vai ser isso, porque o Campeonato Brasileiro termina no dia 21 de dezembro. Aí, se um time brasileiro ganhar a Libertadores, ele vai ter que arrumar um espaço para viajar, não sei para onde, para jogar essa Copa Intercontinental. Sim. Imagina o quanto de jogo. Então, eu acho que agora o importante é isso. É entender que ainda é uma fase de pré-temporada, e o Flamengo está entendendo isso, e vai dosando o seu time, vai dosando suas energias. Enquanto o Botafogo, que também entende isso, leva ainda mais descaradamente esse período como pré-temporada mesmo. Ainda não tem treinador, vai levando, coloca ali o Caçapa, vai ver. Então, só para voltar no assunto anterior, ele vai para um jogo hoje, à noite, lá em Botafogo, contra o time que vai jogar a final de Copa do Mundo e ele está ainda fazendo pré-temporada. Mas o Flamengo aí, legal essa iniciativa também do Flamengo de reabrir treino para imagem. É isso aí, tem que ter uma aproximação com o público e o Flamengo está fazendo isso.
Será que agora Pedro Henrique Torre, olha que eu tô Deu fazendo... tempo já? Será que ele nos ouve agora? Eu fiquei aqui Pedro enrolando Henrique para ele Torre. entrar, agora vai. Enrolando não, você trouxe sua análise. Pedro Henrique Torre ao vivo, Sim, informações do estendi um Flamengo. Vamos lá, amigo Eugênio. Tudo bem, Abel? Muito bom dia para todos aí. Quem está no 360, Eugênio, João, Breiler, estão por aí também, né? Um grande abraço a todos, todo mundo que está com a gente aí no Sport Center. Estamos aqui, treinamento aberto do Flamengo na manhã desta quinta-feira, 20 de fevereiro. E vai ser um treinamento aberto, mas parte do treinamento, só aqueles minutos iniciais, muito provavelmente, que vamos ter de treinamento aberto para fazer aquele registro de imagens, ver como os jogadores estão. E a parte tática, técnica mesmo, seremos convidados a nos retirar aqui dessa parte, né, do campo 1 do Ninho do Urubu, porque o técnico Felipe Luiz quer trabalhar sossegado, né? Então, enfim, sem aquelas câmeras apontadas, poder fazer as instruções aos jogadores sem nenhum tipo de problema. Então, até pediram pra gente aqui, olha, assim que vocês forem convidados a se retirar, já desarma tudo e sai, porque a dinâmica de treinamento vai começar, então vai ser assim que vai funcionar. E aí vamos aguardar ali do outro lado, porque logo depois da atividade vai ter uma coletiva do zagueiro Léo Ortiz, um dos grandes destaques aí dessa temporada, vem muito bem na defesa ali ao lado de Léo Pereira ou de Danilo, né? O Felipe Luiz até brincou com isso na última coletiva de imprensa, porque tem sido bem difícil mesmo. A atividade, Abel, amigos, é marcada para começar às 9h30 da manhã, então tem sempre aquele bate-papo dentro das instalações do Ninho do Urubu, também a academia, e aí depois os jogadores descem para o campo aqui do CT para iniciar a atividade no calor muito forte, como sempre aqui no Rio de Janeiro. Já não chove há um bom tempo, então o pessoal tem a água ali para se refrescar um pouquinho, o sistema de irrigação serve para o campo e serve para quem está, enfim, no gramado. Ali a gente pode ver as atividades, o nosso repórter cinematográfico, o Guto Santana, mostrando as atividades ali, o Felipe Luiz correndo junto com o elenco, e fica a expectativa de como o Felipe Luiz vai aproveitar esse elenco para o jogo contra o Maricá, às 19 horas no sábado no Maracanã. O Flamengo tem 20 pontos na Taça Guanabara, se vencer, vai ser o campeão da Taça Guanabara, porque a vantagem sobre o Volta Redonda no saldo de gols é enorme, é muito grande, então assim, é muito difícil que o Volta Redonda consiga descontar só mesmo um aporto da natureza, digamos assim, para isso acontecer. E aí o Flamengo deve ser o campeão da Taça Guanabara se vencer. Se tropeçar, aí depende também de um tropeço do Volta Redonda. Agora os jogadores estão passando aqui mais próximos, aqui o nosso Guto vai mostrar mais tranquilamente. Agora a gente pode observar com mais atenção. Por exemplo, o Juninho, estou tentando observar ali, ele não está por aqui, sofreu aquele edema na coxa, e de fato o Juninho, atacante que sofreu contra o Botafogo, saiu com 7 minutos, ainda não está por aqui, seria uma opção para retornar já assim o Felipe Luiz rodar o elenco. Mas o Ayrton Lucas, que sofreu um trauma no joelho esquerdo no Fla-Flu e ficou fora contra Botafogo e Vasco, já está treinando aí junto com o elenco, pode ser o retorno e aí o Varela não ser mais improvisado. O Alexandro teve uma lesão grau 1 na coxa esquerda, ainda fica fora por mais um tempo. O Michael, aí o Flamengo não divulgou o grau da lesão, agora vai ser praxe não divulgar mais o grau da lesão para não ficar a expectativa do retorno, o pessoal ficar especulando quanto tempo ele deve demorar, mas vai demorar mais um pouquinho o Michael a retornar, que teve uma lesão na coxa esquerda, titular do Felipe Luiz. Então ele deve ir com um time mais próximo do principal contra o Maricá, porque aí tem um bom intervalo, a semana cheia de trabalho, e aí vai ter outra semana cheia para trabalhar até a semifinal do Campeonato Carioca nesse sistema de rotação. Então o pessoal acaba de informar agora, Abel, vou devolver para você, que acabam de informar que acabou o nosso tempo aqui na atividade do Ninho do Urubu. Então eu devolvo para você e mais tarde a gente volta na programação dos canais Disney para mostrar a coletiva dele, Léo Ortiz. Volto com você, Abel. Acabou o seu tempo, mas foi muito bem aproveitado. Pedro Henrique Torre, ao lado do Guto, o repórter cinematográfico, com lindas imagens do Ninho do Urubu, num dia ensolarado no Rio de Janeiro. Estávamos ao vivo agora há pouco em Buenos Aires, fomos ao vivo para o Rio de Janeiro. É o Giro 360, é o Futebol 360, fazendo o seu giro
pela América do Sul, amigo Eugênio Leal. E o Pedro Henrique Torre lembrou que sábado tem jogo do Flamengo contra o Maricá no Maracanã. E eu me lembrei de Wilson Batista ou de João Nogueira. Flamengo joga amanhã, eu vou pra lá. Vai haver mais um baile no Maracanã, o mais querido. E posso me lembrar também de esse é o Botafogo que eu gosto. Esse é o Botafogo que eu conheço. Bete Carvalho? Porque vamos voltar a falar do Botafogo, porque hoje tem Botafogo e Racing. Você assiste conosco, Racing e Botafogo, canais ESPN. Então é isso aí, galera. Vamos trazer as últimas informações do Flamengo. O Flamengo que segue se preparando aí para enfrentar o Maricá, a última rodada antes da fase mata-mata do Campeonato Carioca. Tem a volta de Ayrton Lucas. Será que Gerson vai ser titular neste jogo? Lembramos que o Flamengo preza neste início de temporada, né, revezar jogadores, colocar times mesclados ou até mesmo reserva, para que assim, nos jogos, os jogadores não sofram muitas lesões. Mesmo assim, o Flamengo ainda está sofrendo com essa questão de lesão, mas vamos torcer que seja apenas uma maré de azar e que o nosso Mengão consiga aí dar a volta por cima. Gerson joga contra o Maricá, capitão pode ser titular. Neste sábado, o Flamengo enfrenta o Maricá pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Carioca. O mais querido já está classificado para as semi da competição e terá a chance de se sagrar campeão da Taça Guanabara caso ganhe a partida. Um dos lemas de Felipe Luiz como treinador do Flamengo é a rodagem do elenco, visando não desgastar os atletas no início de temporada, que será recheada de partidas ao longo do ano. O jogador que poderá ser titular na partida contra o Maricá é o camisa 8 Gerson, né? Gerson que recebeu propostas consecutivas aí do Zenit da Rússia, 3 propostas, a última foi 30 milhões de euros, mais de 177 milhões de reais, e o Flamengo bateu o pé e disse que não venderia nesse momento. O capitão rubro-negro não começa uma partida como titular desde o Fla-Flu, dia 8 de fevereiro. Contra o Botafogo, entrou no lugar de De La Cruz e no segundo tempo foi expulso durante a confusão após a final do jogo. Então, ele foi expulso contra o Botafogo, mas em julgamento foi absolvido. Então, ele já cumpriu suspensão diante da partida contra o Vasco. Nesta quarta, o meio-campista foi absolvido da denúncia do TJD, que falava em empurrar acitosamente o companheiro ao adversário fora da disputa da jogada. O tribunal chegou à conclusão de que Gerson quis afastar o zagueiro Barbosa de Bruno Henrique, visando evitar uma confusão maior entre os jogadores. E seria até um absurdo Gerson ser suspenso por mais partidas. Ele, a todo momento, naquela confusão contra o Botafogo, quis tirar os jogadores do Flamengo diante daquela situação, e o objetivo principal foi justamente esse: não fazer com que a briga continuasse. Visto que ele está liberado para atuar pelo Clube Carioca, a partida contra o Maricá no Maracanã poderá ser ainda mais uma oportunidade de levantar um troféu com a camisa do Flamengo. Vale lembrar que os primeiros jogos das semifinais acontecerão nos dias 1º e 2 de março. Felipe Luiz também poderá utilizar Gerson com pouca minutagem ou simplesmente não colocar o jogador em campo, com o objetivo de não perder peças importantes visando a semi do Campeonato Carioca. E penso eu que Felipe Luiz vai fazer isso. Não tem necessidade alguma de colocar um dos jogadores que, com certeza, farão o maior número de jogos possíveis na temporada, neste jogo que não vale nada. O Flamengo, com esse time reserva, consegue tranquilamente fazer uma boa partida diante do Maricá e conquistar os 3 pontos. Qual a necessidade de colocar o seu principal jogador, Gerson, neste jogo? Penso eu que, por mais que ele não tenha atuado diante do Vasco da Gama, ele não está fora de ritmo. Pelo contrário, descansar jogadores desse nível é de suma importância. E mesmo estando disponível, Felipe Luiz deve optar por ele no banco de reservas e, é claro, se precisar, no decorrer do jogo ele vai entrar. Na sua opinião, Gerson tem que ser titular ou reserva no próximo jogo do Flamengo? Participa aí e deixa a sua opinião nos comentários.